capítulo 4. Vamos ler 2 de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Vamos ler esses 7 versículos e vamos tentar entender a problemática que aconteceu aqui na época. 2 de Reis 4, de 1 a 7. E assim nos diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer por ti? Diz-me, o que é que tens na tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite cessou. E o versículo 7: Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. O salmista diz: Nunca vi um justo desamparado, nem um mendigo mendigar pão. Às vezes nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas, passando necessidade, quem sabe financeira, quem sabe não ter o que comer em casa, uma desavença familiar. Jesus diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não importa o problema das quais nós estamos enfrentando hoje, nós devemos buscar a Jesus, nos colocar nas mãos de Jesus. Imagine-se uma mãe e um pai, uma criança recém-nascida. Aquela criança depende completamente do pai e da mãe. E o pai e a mãe, na medida do possível, fará de tudo para que não falte nada para aquela criança. Aquela criança que se torna a alegria daquela família, dos pais, dos familiares, dos avós, enfim. Ela se torna uma bênção naquela família. Imagine-se Deus, então. Você acha que Deus deseja que seus filhos gozem, seus filhos passando fome, necessidade? Aqui nós temos uma problemática. O versículo diz: Meu marido, ela diz, teu servo morreu. E ela diz: E tu sabes, ela está dizendo a ele, tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor. Ela está dizendo aqui, ela está em desespero. Veio o agiota e bateu na porta da minha casa. Quando eu abri, eram agiotas, e disse que levaria os meus 2 filhos para quitar a dívida. Ela acabara de perder o esposo, um homem que a Bíblia narra que ele era aluno da escola de profeta, das quais Eliseu encabeçava. E ela vai em desespero até este homem. E os meus 2 filhos serão levados para escravo. Esse fato aconteceu aproximadamente no ano 852 antes de Jesus. Jorão era o rei de Israel, das quais governou a nação por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, a qual reinou essa nação por 25 anos. Havia ali, a Bíblia relata, uma escola de profeta. Eliseu encabeçava essa escola. Alguns anos atrás, quem encabeçava a escola dos profetas era Elias, das quais Eliseu foi aluno. Elias, aquele mesmo que foi levado para o céu numa carruagem. Elias,
aquele mesmo que não tinha medo de falar a verdade. Elias, aquele homem poderoso, assim como Eliseu, homens poderosos que não tinham carros, não tinham mansões, eram guiados pelo Espírito de Deus e por onde passavam davam testemunho. Essa mulher era a esposa de um desses profetas. Ela acabara de perder o seu marido. Mas o que é que estava acontecendo neste momento? Ela diz: meu marido, meu servo, era um homem de Deus, temeroso, era um pai de família, era um amigo, e ele morreu. Mas contraiu uma dívida. Isso nos dá uma lição de que homens de Deus cometem erros, mulheres de Deus também cometem erros. Mas quais eram os motivos que levaram aquele homem a contrair essa dívida? Possivelmente uma linha de raciocínio. O motivo da família estar endividada era que Obadias havia sustentado as 100 profetas do Senhor que ele escondera de Acabe e Jezabel. No período que Jesus viveu aqui nesta terra, na época lá, houve um homem, um historiador chamado Flávio Joséfos, um grande historiador, e em seus relatos ele escreve em 1 de Reis 18, versículo 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, aí ele cita Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu na cova, em covas, e ali os sustentou. O povo de Israel naquele momento estava passando por uma grande seca. 3 anos e meio, nós conhecemos a história. E essa mulher implacável, Jezabel, que havia casado com o ungido de Deus, cometeu um erro gravíssimo. Nós sabemos qual foi o erro de Salomão, humanamente falando, o homem mais inteligente da face da terra. Não houve antes e nem haverá depois, humanamente falando, um homem igual a Salomão. E qual foi o erro mais grave de Salomão? Neemias 13, versículo 26: casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E Ellen White, o grande conflito, na página 45, a página 50, perdão, Profetas e Reis, página 45, a página 50, eu não sei exatamente a página, por ele ter tido tantas mulheres, entre mulheres e concubinas, eram quase 1000. E nós sabemos que não era do agrado de Deus, igual foi falado na lição. A irmã lá atrás lá citou o exemplo. Não era do agrado de Deus. Ele chegou a ter traços afeminados. Mas depois que ele cometeu um erro, voltou para Jesus e escreveu: o fim de tudo é temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque essa é o que? É o dever de todo homem, de todo ser humano. Então aqui ele escreve que esta mulher implacável, ela procurava os profetas de Deus para matá-los, e não era o rei que mandava, quem mandava era esta mulher. No Antigo Oriente, as viúvas por si só já eram vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta, ficava ainda mais expostas a passar fome, a passar dificuldade, porque os profetas da época viviam na provisão diária de Deus. E Eliseu conhecia esse jovem esposo daquela mulher. Chegou ao profeta de Deus clamando por socorro. Ela não se aconselhou com qualquer pessoa. Hoje nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok, você observa meninas de 12, 13, 14 anos já, isso mesmo, dando conselhos amorosos. Que experiência da vida tem para dar conselhos amorosos a uma idade que ainda ela parece estar brincando, não é mesmo? Mas ali a Bíblia narra que alguém bateu a porta e disse: somos agiotas, o marido das quais faleceu
vamos levar os seus 2 filhos como escravos. Uma semana depois, deram o prazo de 1 semana para ela se despedir, porque eles voltariam para levar os filhos. Mas na época havia um código chamado Hammurabi. Quem foi que criou este código? O código Hammurabi. Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, o rei Hammurabi foi o responsável por decretar, ou por esse decreto, ou por esta lei, ou por este código chamado Hammurabi. Mas as leis israelitas, como forma de proteção ao credor, como forma de proteção ao agiota, que se tomasse ela permitia que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhasse até que a dívida fosse paga. E quando nós lemos a história, era no jubileu. 50 anos depois, esta jovem mulher, esta jovem viúva, acabaram de perder o esposo, os 2 filhos pequenos. Agora estava prestes a perder os 2 filhos. Mas em Deuteronômios 15, de 1 a 18, nos relata, e eu aqui leio um pedaço para vocês. Há uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de fome ou grandes necessidades. Em tempos de fome ou em grandes necessidades, esta lei não se aplicava para que os filhos fossem levados. Mas nós lemos a história. Estava uma bagunça. Não era um povo de Israel que estava ali, era um povo, mas as leis eram completamente diferentes. Era a lei que os povos pagãos aplicavam. Ou ele pegou esse dinheiro emprestado com alguém ali, e essa lei não se aplicava, ou então este homem que faleceu e deixara essa dívida, ele contrair essa dívida com uma pessoa que não era do povo de Israel. Temos uma situação aqui neste momento. O apelo daquela jovem mulher era urgente, pois os credores voltariam para levar os seus 2 filhos. A separação neste momento era iminente para os filhos, e possivelmente ela jamais viria novamente. Ela vem a Eliseu demonstrando muito respeito e humildade. Ela procura um homem de Deus, muito respeito e humildade. A viúva, em suas palavras, estava dizendo para Eliseu uma grande verdade: meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele era temente a Deus. Tudo quanto nos aflige hoje, nós devemos buscar a Jesus. Ela relembra ao profeta então a vida piedosa que eles viviam, que eles levavam, pois ele estava se preparando. O esposo, o falecido esposo daquela viúva, ele se preparava para ser um profeta. Então eles viviam uma vida piedosa na provisão diária que Deus ajudava eles. Tudo quanto nos aflige, devemos colocar primeiramente nas mãos de Deus. Eu acredito que aquela mulher, assim como o esposo, os filhos temerosos, ela se ajoelha após aqueles credores irem embora. Ela conversa com Deus, então ela decide procurar alguém que poderia lhe dar conforto. Ela procura profetas. Ela se colocou totalmente embaixo da provisão divina. E aí vem aquele sofrimento, aquela angústia. O sofrimento de perder o marido já era difícil. Agora imagine-se nesse momento, talvez não teria mais ninguém na família, perderia os 2 filhos. Iriam ser escravos, estariam nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam bem tratados? Seriam maltratados? Nós conhecemos a história de pessoas que são escravos. Elas são bem tratadas? Não, elas não são bem tratadas. As perguntas eram muitas. Era um turbilhão de perguntas na cabeça daquela mulher. O que seria os meus 2 filhos? As perguntas eram constantes. Meus filhos, ela dizia, meus filhos são minhas heranças. Foram criadas na palavra de Deus. Ela estava ali, quem sabe, remoendo na sua mente, ou quem sabe diante do profeta de Deus. Foram criados na palavra de Deus. E agora eles seriam lançados no mundo, nas mãos de impuros que adoravam a outros deuses. Neste momento, a dor dessa mulher era grande. Se coloque nas condições desta mulher. Já não tem mais o esposo, os 2 filhos pequenos seriam levados para pagar a dívida, seriam vendidos a outras pessoas. Nós conhecemos a história de
José do Egito. Eles queriam matá-lo, mas um dos irmãos disse: não, vamos vendê-lo como escravo, vendê-lo para uma caravana que passava, e aquela caravana vendeu para outro, vendeu para outro, vendeu para outro. Não sabemos aonde que ele foi passar. Mas aqui nós temos uma alegria. Ela seguiu a palavra profética daquele homem de Deus, através de Eliseu. Ela ouviu atentamente tudo o que aquele profeta disse a ele, e o óleo não parou enquanto ainda havia vaso para encher. Segundo a instrução do profeta Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. A viúva clamava pela vida dos filhos e foi atendido para muito além daquilo que ela esperou. Nós hoje clamamos a Deus diariamente, e quando nós clamamos a Deus e nós nos colocamos completamente nas mãos de Deus, Deus fará maravilhas em nossas vidas, assim como fez na vida dessa viúva. A viúva que clamava pela vida de seus filhos foi atendida, e muito mais além do que ela pensava. Com certeza ela nunca imaginou tantas bênçãos na vida dela. Deus usou o que ela possuía para multiplicar os recursos que lhe foram necessários. Deus multiplicou o que ela tinha em casa para fazer aquele milagre. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atender. Lembra da história de Elias e Serepta? A fome estava assolando. Ele chega até a casa da mulher e ele diz: primeiro para mim, depois para vocês. E aquela mulher ouviu atentamente a voz daquele profeta de Elias, e o azeite e a comida na casa daquela mulher nunca mais cessou. Deus compadece-se daquela mulher. Deus olha para aquela mulher com amor e com carinho. Quando nós lemos os 3 últimos capítulos de Juízes, 19, 20 e 21, lembre-se disso, os 3 últimos capítulos de Juízes, 19, 20 e 21, nós vamos entender ali que por conta de uma mulher, a Bíblia narra ela como a concubina do levita, por causa desta mulher, que Deus se preocupou com ela, morreram mais de 90.000 homens maus, por causa de uma mulher que Deus se preocupou. E Deus se preocupa com cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Amém. Deus se compadeceu daquela mulher sofredora e interveio na sua causa. Deus ajudou aquela mulher. Há grande suprimento para toda necessidade quando Deus intervém para a nossa vida. E eu vou concluindo, não vou me delongar muito. Deus então usa o profeta de Deus. Aquela mulher estava em desespero, ela estava em angústia. Os credores bateram na porta dela e disseram que tal dia voltaria para levar os 2 filhos para quitar a dívida. Ela entra em desespero, ela conversa com os 2 filhos, então ela vai, como uma mãe protetora que é, ela vai até um homem de Deus e se aconselha com ele. E quando ela vai até ele, ele pergunta: o que é que tens na tua casa? Eu imagino o sussurro. Eu imagino as mães, os pais hoje em dia, muitas das vezes, com uma criança pequena, abre a geladeira, não tem sequer um Danoninho, um Orkut daquele pequenininho para dar, porque as condições financeiras não lhe aprazem. Então ela vai até o profeta de Deus e busca ajuda. Então ele faz uma pergunta, e nós sabemos que são as perguntas o que move o mundo. O que é que tens em tua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então ele disse: vai, minha filha, vai na sua quadra, na rua de sua casa, no seu bairro, na sua cidade, procure por vasilhas pequenas, médias, grandes, e pegue emprestada. Tu e seus 2 filhos trazem estas vasilhas para casa. Então ela sai, e quando ela está saindo, ele diz: não poucas vasilhas, muitas vasilhas, o máximo que puder. Era uma mulher temerosa de Deus, então ela não via problema algum em ir em todas as casas, porque seria bem atendida, porque era uma mulher de Deus.
damos maus exemplos, nós damos péssimos exemplos. E essa mulher então, ela vai e pede muitas vasilhas. E quando não tinha mais vasilhas, eu imagino a casa daquela mulher, super, hiper lotadas de vasilha. E o profeta diz: e quando você entrar na sua casa, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Aqui nós temos uma lição. Existem coisas das nossas vidas que não interessam às outras pessoas, interessa somente a nós e a Deus. E a Bíblia ainda nos diz que muitas coisas você tem que buscar a Deus em silêncio. Nós falamos do profeta Abraão aqui na lição, e quando Deus apareceu em sonho para ele, disse: você vai ter que sacrificar o seu filho. Deus estava testando Abraão. Ele já havia cometido um erro, ele já havia deitado com uma mulher que não era sua esposa. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. A esposa então disse: Sara, deita com a nossa empregada Agar, porque eu sou estéril, não posso ter filho. Deus está dizendo que nós vamos ser pais de uma grande nação. Então Abraão se vai deitar com a nossa empregada, com a nossa serva Agar. Colocar a carruagem na frente dos bois. Mas então Deus aparece no sonho depois de um tempo, depois do filho já estar 12, 13 anos aproximadamente, e diz: você vai ter que subir no monte e oferecer o sacrifício. Ali ele estava passando por um problema difícil na vida dele. Sara percebeu que havia algo errado com Abraão, mas ele não podia falar. Se ele falasse para Sara, sua esposa, Deus apareceu para mim em sonho e disse que eu tenho que oferecer nosso filho em sacrifício. Satanás diria: quem é esse Deus que diz lá nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é a essência da lei de Deus, revela o caráter de Deus? Satanás diria que Deus é esse que diz nos 10 mandamentos que não pode matar, e agora está pedindo que você mate. Estava passando por uma dificuldade. Então muitas das vezes nós também devemos entrar na nossa casa, fechar a porta, e ali ela começa, eu imagino, não sei, aquelas vasilhas com azeite, e colocando a parte que estavam cheias, e ali derramando aquele azeite não cessava. Vocês lembram da história de 5 pães e 2 peixinhos? Como vocês acham que era na época? A primeira vez era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu tive uma experiência fantástica. Eu gostaria muito que, em uma outra oportunidade, um dia à noite, que eu pudesse vir aqui e trazer o PowerPoint para mim mostrar para vocês essas maravilhas que Deus fez na minha vida. Em uma dessas viagens que nós fizemos, fomos para conhecer os descendentes de Ismael. Fomos para Marrocos, estudávamos teologia da Espanha. Ali eram os descendentes de Abraão também, os filhos de Ismael. Eu me lembro que estávamos num navio, capacidade para 1.200 pessoas. E sabe como eles se alimentam? Como eles cortavam os pães? Igual a gente tem na mente na época de Jesus. Ali os discípulos, ali para alimentar aqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eles iam pegando o pão, rasgando. Eu imagino que o pão voltava ao normal. Eles pegavam, rasgavam e o pão voltava ao normal. Eles pegavam, rasgavam o pão e o pão voltava ao normal. Porque eram 5 pães e 2 peixinhos. Como deu para tantas pessoas? Existe um filme evangélico, não é adventista, mas é um filme muito bom, Caminhos para a Eternidade. É bom a gente assistir. A gente se emociona. Tem algumas coisas, outras coisas ali que não condiz com a nossa realidade dos adventistas, mas é bom assistir, a gente assistir para que a gente possa entender. E já finalizando, então ela entra e fecha a porta. E ela começa a derramar aquele azeite e vai trazendo vasilhas e as cheias colocando de lado, trazendo vazias e colocando aquelas cheias de lado, e ela vai percebendo que algo está acontecendo e ela nunca imaginou. E nós sabemos que nessa época desta mulher, 852 antes de Jesus, eram poucas as pessoas que tinham o prazer de ter o azeite em casa. E o azeite quem tinha era considerado rico. O azeite dava para se fazer muita coisa na era dos cosméticos, nos restaurantes, dos pães, para ungir as pessoas que estavam para descansar. Não vamos entrar no mérito da questão por conta do tempo, mas enfim, chegou o momento que ela disse: trazei mais vasilhas. Então um dos filhos disseram: mamãe, não temos mais vasilha. Naquele momento o azeite daquela mulher cessou. E ela tinha um pouquinho de azeite só. Então ela foi derramando. Ela ouviu o homem de Deus e disse: busque
não poucas. E quando ela, o filho disse: mamãe, não temos mais vasilha, o azeite se esfriou. Eu imagino naquele momento aquela mãe, porque também ela era uma mãe de Deus, uma mulher que foi criada com os princípios bíblicos. Ela ajoelha com os filhos ali e agradece a Deus por aquele milagre que ela nunca pensou ocorrer na vida dela. Ela se levanta, deixa os filhos em casa e vai até o profeta de Deus e faz isso ali: olha, enche todas as vasilhas. Então ele disse: filha, volte para casa, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos viverão o resto. O esposo dela havia falecido, mas eu fico imaginando na volta de Jesus, quando ele tiver a oportunidade de olhar para ela, cara a cara, e ela dizer: olha, minha esposa, quero contar uma que você nunca imaginou que pudesse acontecer. E ela contar essa história. Então, meu esposo, na volta de Jesus, teremos algumas lembranças, coisa rápida, depois será apagado tudo na nossa mente. Imagina-se um encontro de um rei de Israel, que mandou encerrar o profeta Isaías em meio a um cedro, o rei Manassés. Foi o pior rei de Israel, mas a Bíblia diz que ele ganhou salvação. Agora eu fico imaginando, na volta de Jesus, o encontro do rei Manassés com o profeta Isaías. Eu fico imaginando o encontro de Davi com Urias, que era considerado entre os 10 melhores escudeiros do povo de Israel, dos quais o Davi mandou matar porque havia comissarificado com a mulher dele. Eu imagino que vocês têm alguém que descansou no Senhor, e na volta de Jesus vocês vão dizer assim: olha, passamos por uma pandemia. Diariamente ouvíamos jornais e pelas redes sociais de amigos que amávamos que faleceu. Quase famílias inteiras foram dizimadas por esse vírus invisível e letal, que causou mais espanto e horror que uma bomba nuclear. Vamos contar isso por alguns instantes. Assim como esta mulher, Deus está interessado em resolver nossos problemas financeiros. Basta nos colocarmos nas mãos de Deus. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares. Existem pessoas que passam a vida inteira e não pedem perdão. Após a morte de alguém que lhe amava muito, mas que nunca havia se perdoado, pedindo perdão, aí vem o peso da consciência. Deus está interessado em prover alimentos saudáveis para nós. É o que nós precisamos hoje. Nós oramos, pedimos para que a igreja, a congregação ore conosco, mas nós não damos o primeiro passo de mudar a nossa alimentação, para que nós possamos ter uma alimentação mais equilibrada. E olha que o White escreveu mais de 1.500 páginas sobre o regime alimentar. E por último, Deus está interessado em prover um alimento para todas as pessoas. Amém. Nós vamos cantar o hino final, que eu já cantei aqui algumas vezes com vocês.